Ora então, começamos pela BTV, por favor. Bom dia, José Mourinho, Marta Grácio, em direto para a BTV. Olá. O Gil Vicente tem aqui surpreendido os adversários ao longo de toda a temporada, nomeadamente a jogar em casa. Tem aqui apenas 2 derrotas, também tirou pontos a Sporting e também Sporting de Braga. Pergunto-lhe que adversário está à espera, que dificuldades, e depois, por outro lado, se me permite também uma questão relacionada com a equipa e que sensações é que a equipa lhe tem dado ao longo dos últimos dias. Obrigada. Gil Vicente, não há muito a dizer. Está em 5º lugar no campeonato, tem feito um campeonato extraordinário. Penso que há ali um grande trabalho a nível estrutural, mas depois um míster que tem sabido potenciar ao máximo os seus jogadores e fazer da sua equipa uma grande equipa. Já sabemos que vai ser um jogo difícil pelo adversário, esperemos que seja só difícil pelo adversário, mas é seguramente um jogo difícil. A equipa está bem, não estará ótima, porque fomos eliminados da Champions League, mas a equipa sabe o que fez, sabe o que deu e está bem. Temos algumas lesões. O Bruma teve ontem uma lesão de alguma importância. O Sudakov também está fora. Aliás, já está fora há algum tempo. O facto de ter estado em Madrid no banco seria só para uma situação de ultra risco e de ultra emergência. Portanto, estes 2 jogadores estão fora. Para além disso, está tudo em condições de ir a um jogo, como eu referi anteriormente, de um jogo que obviamente se espera difícil. Sport TV. Bom dia, José Mourinho, Joana Lopes Mendes, em Olá. direto para a Sport TV. Bom dia. Depois do jogo com o Real Madrid, agora na segunda mão, Cínia Lopes Cabral pediu a camisola ao Vinícius, depois pronunciou-se acerca do mesmo. Gostava que fizesse um comentário sobre isso também e também perguntar-lhe como é que foi ver o jogo de fora. Deve-lhe ter passado muitas vezes pela cabeça o quão queria estar ali também para ajudar a equipa nesse sentido. Obrigada. A camisola não acho que seja criticável. Acho que seria evitável. Não criticável porque acho que é uma prática normal e corrente de jogadores trocarem camisolas. Acho que é prática normal e corrente em jogos grandes, em jogos que marcam uma carreira, os jogadores quererem trocar de camisola, e também acho que é ainda mais natural que tentem trocar de camisola com jogadores com os quais ou se identificam, ou de quem foram companheiros, ou de quem admiram por serem jogadores de um nível estratosférico. Portanto, não vejo que seja uma coisa criticável, vejo simplesmente que seja evitável em função daquilo que aconteceu durante a semana, mas não mais do que evitável. Eu ter ficado fora do banco, obviamente que foi uma coisa que me entristeceu. É frustrante, obviamente que é frustrante, mas o trabalho foi feito. O facto de eu ter ficado no autocarro é a minha prática comum, sempre ou quase sempre que sou suspenso. Tinha à minha disposição 4 monitores com 4 ângulos diferentes que me permitiram, inclusive, no final do jogo, dizer que a única coisa da qual eu senti falta foi do contacto direto, foi da emoção, foi da empatia, foi da adrenalina, porque de facto, se calhar o futuro e as modernices qualquer dia empurrarão o treinador principal, como já se faz em alguns desportos, a ficar numa posição privilegiada de controle sobre tudo,
portanto, no fundo acaba por ser frustração de não estar, mas sinceramente, sem nenhum tipo de impacto, seja ele negativo ou positivo. SIC. Bom dia, Olá, Mister. Nuno Luz da SIC. Estamos numa altura do campeonato decisiva e pequenos pormenores fazem a diferença. Como é que viu, por exemplo, no jogo do Porto, um penalti daqueles, e se fosse árbitro marcava aquele penalti? Não vi. Não vi. Tu viste? Qual é a tua opinião? É que não é penalti. Que tu és um gajo sério, já eu sabia, há muito tempo. Por isso é que somos amigos, mas eu não vi. RTP. Bom dia, José Lourenço, Bruno Valério para a RTP. A minha primeira pergunta, há pouco disse que esteve fora do jogo, mas os regulamentos também dizem que podia ter estado na conferência de imprensa, podia ter feito a antevisão ao jogo. Porquê é que preferiu, frente ao Real Madrid, não ter esse papel e dar esse papel ao João Tralhão? E se me permitir uma segunda pergunta, dado o contexto em que estamos nesta temporada, é verdade que o Benfica tem caído, sobretudo, contra adversários Real Madrid, Futebol Clube do Porto na Taça, mas a sua continuidade depende da conquista do campeonato, até do seu ponto de vista. Porque tivemos os exemplos do ano passado, anos anteriores, com Rui Costa, até na preparação da época seguinte, em que depois inicia o campeonato, o treinador já está um bocadinho limitado e acaba por ser dispensado e entra uma nova cara. Obrigado, bom dia. O senhor é jornalista do quê? Da RTP. Porque é que eu não estive? Porque é que eu não estive todas as vezes em que estive castigado para um jogo? É um princípio que é meu, e vocês podem respeitá-lo ou não, mas é um princípio que é meu. Estás impedido de trabalhar, estás impedido de ir ao balneário, estás impedido de comunicar diretamente com os teus jogadores. Por que razão é que deves ir à conferência de imprensa? Não vejo razão para ir à conferência de imprensa. O João Tralhão é um treinador como eu. É um treinador com formação, é um treinador com experiência, é um treinador muito representativo daquilo que é o Benfica. Tanto ele como qualquer um dos meus assistentes, cada palavra sua é uma palavra minha. Não vi absolutamente motivo nenhum para que eu não me fizesse representar pelo João. Da mesma maneira que o seu chefe de redação na RTP não vê nenhum tipo de problema que seja você a vir aqui à conferência de imprensa do Benfica. É porque confia em si, é porque confia nas suas capacidades e na sua representação de uma casa como é a RTP. Se tivesse sido uma coisa que eu tivesse feito pela primeira vez na vida, eu aceitaria que pudessem relacionar isso com a tentativa de fugir de alguma pergunta menos simpática. Mas obviamente que quem sabe a minha história sabe perfeitamente que eu, em todas as situações em que tive suspenso, nunca fui a uma única conferência de imprensa. A outra pergunta que você me fez foi... a questão do futuro. Ok, tenho que perguntar ao Presidente Rui Costa. Não tenho que perguntar a mim. Tenho que perguntar... Não. A cláusula é simplesmente uma cláusula de facilidade de separação. Seja para o lado do Benfica, seja para o meu lado, é uma cláusula fácil, não é uma cláusula que hipoteque economicamente a situação dos clubes, como acontece muitas vezes em situações, ou com treinadores que, se quiserem sair, têm que entrar em negociações para tentarem reduzir os montantes das suas saídas. É uma cláusula que eu, na altura, chamei cláusula de ética e de respeito para com os candidatos à presidência do Benfica. Neste momento, eu chamar-lhe a cláusula da facilidade. É fácil, tanto para mim como para o Benfica, de decidir
em contrário. Quando você falou também relativamente à classificação, há duas classificações, há a real e há a virtual. Se nos quisermos agarrar à real, agarramos à real, porque no fundo é essa que conta. Mas se nos quisermos agarrar à virtual, e você deve saber aquilo que eu estou a falar, se nos agarrarmos à virtual e você começar a fazer este menos 2 pontos, este menos 2 pontos, este mais 2 pontos, este mais 2 pontos, você vai ver que na classificação virtual há uma diferença fundamental. Há uma diferença fundamental. A real é a real, mas eu, enquanto treinador, enquanto líder de um grupo, tenho que também me agarrar à virtual, e a virtual é também uma motivação para nós, porque nós sabemos perfeitamente aquilo que tem acontecido. A bola. Bom dia, José Mourinho. Nelson Feiteirana, para o Jornal da Bola. Perguntava-lhe ainda sobre Madrid, já disse que a equipa tem noção do que fez. Perguntava-lhe se podia explicar melhor quais foram as suas sensações no final do jogo. O que é que correu mal, o que é que correu bem. E em relação a esse jogo, perguntar-lhe também a opção por Ivanovic. Já disse esta época, julgo eu, que não é o habitat em que ele se sentirá mais confortável. Acabou por entrar depois para a ala esquerda. Se podia explicar um bocadinho melhor a opção. Obrigado. Já tento responder à sua pergunta, e apesar de ainda faltarem 4 ou 5, não? Sim. Apesar de ainda faltarem 4 ou 5, deixem-me dizer-vos que normalmente eu consigo antecipar o tipo de perguntas que me vão fazer, e desta vez eu errei estrondosamente, porque depois de um tsunami de críticas, eu esperava que alguém me desse a oportunidade de dizer alguma coisa relativamente a isso, mas parece que não. Portanto, tem que ser eu a antecipar-me. Eu queria, de um modo muito objetivo e de um modo muito sintético, dizer que eu, enquanto cidadão e enquanto treinador, repudio vivemente qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de ignorância. Ponto final, parágrafo. Aconselho vivamente também algumas pessoas a perderem 5 minutinhos e a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são só 30 pontos, mas há ali 1 ou 2 que me parecem ser fundamentais. E a terceira coisa que eu queria dizer é que as críticas refletem mais aquilo que são os críticos do que aquilo que foi criticado. Relativamente à sua pergunta, aí eu já não esperava, mas acho que seria mais, não quero dizer ético, mas acho que seria mais, nem lógico, acho que seria mais justo que direcionássemos as coisas noutro sentido, que era: como é que é possível, o que é que foi feito, que crédito é que vocês têm para, em alguns meses, esta equipa passar de ser humilhada em casa contra o Qarabag a jogar 3 jogos contra o Real Madrid da maneira como jogou, e de ter saído da competição, que é o fundamental, saiu da competição, mas ter saído do modo como saiu. Relativamente à especificidade da sua pergunta, há coisas que vocês não sabem nem têm que saber, porque nós, obviamente, que também faz parte do nosso trabalho enquanto treinadores e gestores de diferentes recursos que temos à nossa disposição, de selecionarmos aquilo que nós queremos que se saiba e aquilo que nós queremos que não se saiba. O Sudakov foi lesionado para Madrid. O Sudakov não jogou contra o AVS. O Sudakov hoje está fora dos convocados, e o Sudakov foi a Madrid por uma razão muito simples, porque no campeonato só se podem ter 9 jogadores no banco, nas competições europeias podem-se ter 12, o que nos abre um bocadinho mais o espaço para podermos levar alguns jogadores que em condições normais não seriam convocados. Por exemplo, em Madrid estiveram no banco 2 guarda-redes,
o Samuel Soares e o Diogo Ferreira, quando obviamente no campeonato não há espaço para dois, só há espaço para um. Portanto, o Sudakov foi a Madrid com muito poucas possibilidades de jogar. O Luka Bacchio, que é outro jogador que parece que espantou muita gente o facto de não ter jogado, é outro jogador que não está lesionado, mas está numa situação não fácil e antecipando já cenários para amanhã volta a não jogar, principalmente de início, volta a não jogar. Temos dados científicos objetivos que analisam a sua performance, seja em treino, seja nos minutos em que ele jogou contra o AVS e em que ele jogou contra o Real Madrid na primeira mão, e o Luka Bacchio só poderia ser utilizado nos últimos 10 minutos de jogo, que nós estávamos a prever que fossem 10 minutos mais 5 ou 6 ou 7, porque houve uma lesão de um jogador do Real Madrid que se alongou muito. No caso de estarmos empatados 1-1 e no caso de estarmos a um golo de podermos perseguir a nossa luta. E mesmo nessa situação deixávamos uma dúvida muito clara em nós, equipa técnica, que era: e se formos a prolongamento, como é que ele jogará 15 mais 30? Que seria um outro problema para nós. Portanto, há coisas internas que vocês não sabem, que vocês não têm que saber, que vocês não fazem a mínima ideia do que é que se passa. Mas pronto, objetivamente é muito fácil depois falar, é muito fácil depois criticar. O Ivanovic entrou como poderia ter entrado outro jogador, mas queríamos dar um bocadinho mais de velocidade no lado esquerdo e ao mesmo tempo um jogador que é um atacante de origem, que pudesse atacar mais espaço e que pudesse ter mais uma presença na área. E podíamos estar aqui a falar muito tempo, mas honestamente o Benfica não me paga para eu vos dar explicações. TSF. Bom dia. Rita da Silva Vieira, TSF. Estava a dizer há pouco, em resposta a Leo Bruno da RTP, que para se questionar Rui Costa em relação à sua continuidade. A verdade é que Rui Costa já foi questionado sobre isso por meio até de comunicação espanhola, ainda antes da primeira mão com o Real Madrid aqui em Lisboa, e disse que o José Mourinho ficava. Portanto, a sua vontade é mesmo essa, é dar continuidade a este projeto e tentar para o ano que vem ter outro tipo de resultados. E se me permite uma segunda pergunta: como é que se gera um plantel até ao final da temporada? É mais difícil gerir o plantel agora, tendo só uma competição em jogo? Obrigada. Olha, há uma coisa que eu controlo, que é a minha vontade, que são as minhas motivações e o meu controle emocional relativamente a isso. Vocês são, penso eu, todos profissionais de nível, profissionais de qualidade, mas às vezes parece-me que deixam passar entre os dedos alguns sinais de algumas coisas importantes que vocês poderiam ler e poderiam tirar as devidas conclusões. Quando, depois do problema dos jogos com o Real Madrid, se agarraram felizmente a dizer que eu tinha perdido uma grande oportunidade de voltar ao Real Madrid, vocês ou deixaram passar entre os dedos porque quiseram ou porque não tiveram competência para o agarrar. Essa é a minha dúvida. Mas nesta sala aqui, um dia antes de nós jogarmos com o Real Madrid o primeiro jogo, perguntaram-me se poderia dizer não ao presidente Florentino Pérez. E a minha resposta foi: sim, pode-se. Acha que eu diria sim, pode-se, se eu quisesse sair do Benfica e eu quisesse ir para o Real Madrid? Acha que eu diria isso? Eu tenho muitos defeitos, mas acha que eu sou estúpido? Se quisesse ir para o Real Madrid, eu diria não se pode dizer sim, ou pode-se dizer sim ao presidente do Real Madrid. Eu fui muito objetivo. Vocês é que ou não quiseram apanhar a minha objetividade, ou não era do vosso interesse apanhar a minha objetividade, mas eu fui muito objetivo. Fui muito objetivo. Fui eu que disse que não queria ir. Fui eu que disse, entre as linhas, isso sim, que queria ficar. Agora, quero ficar com um campeonato que seja um único campeonato e não dois. Porque jogar ao mesmo tempo o campeonato real e o campeonato virtual
Não gosto. Não gosto. Eu gosto de jogar só um campeonato. E neste momento estamos a jogar 2 campeonatos. Estamos a jogar 2. Agora, eu quero respeitar o meu contrato com o Benfica. Se o Benfica quiser renovar o meu contrato por mais anos, eu também assino sem discutir uma única vírgula. Mas só quero jogar um campeonato. Um campeonato, não quero jogar 2. TVI CNN. José Mourinho, bom dia. Henrique Mateus, da TV e CNN. Ainda em relação ao caso do Vinícius Júnior e Prestiani, pergunto-lhe o que é que espera dos jogadores em termos de comportamento e comunicação pública num caso sensível como este? E se me permitem outra questão, como é que responde à crítica que o acusa de ter evitado falar de racismo, principalmente de um companheiro de profissão, de um colega de profissão, o treinador do Real Madrid, enquanto defendia ou protegia o balneário? Eu amo o Álvaro e vou continuar a amar. Mas eu acho que quem tomou a posição correta fui eu. E não ele. E eu mencionei isso na conferência de imprensa, onde eu acho que tu estavas, onde eu fui confrontado com as declarações do Álvaro e de um jogador na acusação ao Prestiani e na defesa do jogador do Real, e em que eu disse se há alguém que não está a ser equilibrado, eu quero ser. E ser foi nem defender o meu, nem atacar o outro. Eu, inclusive, numa flash interview anterior à conferência de imprensa, eu utilizei a terminologia: não quero vestir a camisola vermelha, referindo-me ao Real Madrid, nem quero vestir a camisola, referindo-me ao Benfica, nem quero vestir a camisola branca, referente ao Real Madrid. Eu quero ser imparcial num caso que eventualmente poderá ser de grande gravidade. E aquilo que eu disse de perderem 10 minutinhos a lerem a Declaração Universal dos Direitos Humanos refere-se exatamente à presunção de inocência. E quando eu digo que, enquanto cidadão, sou completamente, mas completamente, uma pessoa que repudia qualquer tipo de discriminação ou de preconceito ou de ignorância ou de idiotice, digo que eu fiz isso e os outros não fizeram. Mas também digo se, e repito, se, muitas vezes, se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus, e não são só os meus, são os do Benfica também, esse jogador, a sua carreira como um treinador que se chama José Mourinho, ou num clube que se chama Sport Lisboa e Benfica, este jogador, a sua carreira chega a um fim. Agora, partimos, não é que eu seja um letrado, mas também não sou um ignorante, não sou licenciado em Direito, nem tenho mestrados em Direito, mas sou licenciado com todo o orgulho em Educação Física e Desporto e tenho uma base mínima de cultura. Presunção de inocência é um direito humano ou não. Por isso é que eu ponho o se. Mas se quiseres que eu repita 20 vezes aquilo que eu repudio, eu repito de 20 vezes. Eu repito de 20 vezes. Mas eu continuo com o se. Infelizmente, a UEFA, para afastar o jogador do jogo, descobriu o artigo 426.328 que estava lá escondido como um motivo para o suspenderem do jogo, e também eles foram nessa direção de não pôr um se, que se deveria ter sido posto. E eu continuo com a minha. Se o jogador for efetivamente culpado, não vou voltar a olhar para ele da mesma maneira como tenho olhado, e comigo
Acabou. Mas tem que pôr muitos seus à frente. Obrigado. Boa tarde.